Não é de se duvidar que a palavra de Deus hoje, as Escrituras, ela tem se cumprido bem diante dos nossos olhos. Eu até entendo que há muitas pessoas que têm dificuldade de entender os textos do Antigo Testamento, principalmente as partes aonde você vê aquelas maldades, né, com pessoas, com cidades, etc., que muitas pessoas atribuem isso ao Deus, ao próprio Criador. Mas na série que nós fizemos aqui, ainda temos alguns vídeos para postar sobre Jeová, o falso Deus, nós conseguimos provar para você, que no Antigo Testamento existe duas entidades. Uma que se passa pelo Criador, que toma forma como se fosse um Deus e engana diversas pessoas, diversos profetas, inclusive Abraão, Isaac, Jacó e outros. Mas Deus também falava no Antigo Testamento. E o Criador é aquele que é bondoso, amoroso, misericordioso. Por isso que muitas pessoas pensam que na Bíblia tem contradição, o que na realidade essas contradições desaparecem quando você estuda a Bíblia no seu linguajar original. Mas deixa eu chamar a sua atenção para um fato muito importante. As pessoas hoje gostam de ridicularizar a Bíblia, a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia não é de confiança, que seria um livro antigo, ultrapassado e que não deve levar em conta tudo aquilo que os textos sagrados dizem. Mas observe uma coisa interessante. Até o exato momento, mais de 300 profecias da Bíblia têm se cumprido à risca, sem nenhum erro, sem nenhuma falta e sem nenhum problema. Tudo tem se cumprido cabalmente. E tudo que a Bíblia diz, hoje, essa ciência que é tão adorada, idolatrada por muitos, tem comprovado aquilo que a Bíblia já falava há milhares de anos atrás. Por exemplo, eu tirei o print aqui do site O Olhar Digital. Você pode pesquisar para você ver que nós não estamos falando mentira. Então, nós não estamos usando de desonestidade. Estamos mostrando para vocês como a palavra de Deus ela é verdadeira. No site Olhar Digital, observe o título. Cientistas afirmam que a água da Terra já estava por aqui antes da Terra existir. Cerca de 71% do nosso planeta é coberto de água, o que nos faz nos perguntar como todo esse volume precioso líquido surgiu. A resposta, segundo o estudo internacional, escrito por várias instituições, é simples. Essa água toda já estava por aqui antes mesmo da Terra existir. Então, observe que os cientistas internacionais estão afirmando categoricamente que esta água que tem no planeta, que tem na Terra, já existia muito antes da Terra existir. Tem até um vídeo que nós falamos e mostramos para vocês sobre as águas do espaço, que o espaço não é um vácuo, o espaço é água, que a Bíblia chama de águas primordiais. Muita gente ridicularizou, mas quando as pessoas viram no próprio site da NASA, no site da Globo, na CNN, na BBC e outros sites famosos, confirmando que cientistas descobriram bilhões e bilhões e bilhões de litros de água no espaço, confirmando aquilo que a Bíblia diz. Louvai-o os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Mas observe que os cientistas, nesse pôster do Olhar Digital, está dizendo categoricamente que a água já estava por aqui antes da Terra existir. Veja que essa reportagem é de 2 meses atrás. Olha o livro de Gênesis e o livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 5, que eu coloquei do lado, para vocês verem. Quem é mais antigo? Eu costumo dizer que a Bíblia ela é mais atualizada do que o Jornal de Amanhã. Muito antes de existir o site Olhar Digital, internet, televisão, celular e todas essas tecnologias, a Bíblia já nos mostrava que eles voluntariamente ignoram isto. E pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, a face das águas, né? E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Veja que os dois textos já falam dessa enorme quantidade de água
que existia no planeta antes mesmo da Terra surgir. Meus queridos, eu quero deixar para você aqui um pequeno vídeo, com cerca de 1 minuto apenas, assista, sobre a versão de uma Bíblia com textos originais. Chama-se a Bíblia dos Hebreus. Ou se você quiser também adquirir a Bíblia BKJ original, de mais de 600 anos, entre em contato no 319-9202-3725. Fala pessoal, olha só, a gente vai analisar esse trecho do Gênesis 1 e tirar algumas dúvidas das pessoas que realmente confundem o versículo, tá? Olha só, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava vazia e nua. Pessoal, a gente precisa buscar no hebraico, no original, o significado dos termos, tá? Vazia e nua significa o seguinte, que Deus criou o céu e a terra, porém estava sem vida. Não tinha plantas, não tinha animais, não tinha um ser humano, certo? Não tinha as sementes, ou seja, estava simplesmente o céu e a terra, tá? As trevas cobriam a face do abismo, olha só, e o Espírito de Deus era levado por cima das águas. Como assim? Né? Como assim? Quer dizer, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus por cima das águas. Pessoal, quando você vai buscar a palavra abismo no hebraico, abismo significa águas profundas. Aí as coisas começam a fazer sentido. E o Espírito de Deus era levado por cima das águas. Nós estamos em um ambiente aqui de águas primordiais, ok? Olha só que interessante, ó. Tô com essa outra Bíblia aqui. Essa Bíblia, inclusive, ela tem a cosmologia ilustrada aqui, ó, tá? Olha só o que essa Bíblia fala. Ela já tem uma tradução mais fiel ao hebraico. Olha só, no princípio, Deus criou o céu e a terra estava deserta e vazia, tá vendo? Já mudou. As trevas cobriam o oceano e um vento impetuoso soprava sobre as águas. As trevas cobriam o oceano. Aqui, as trevas cobriam o abismo, que significa águas profundas. Veja que o oceano aqui, ó, está em letra maiúscula, dando referência às águas primordiais. Olá, meus irmãos, boa noite. Pessoal, todos nós sabemos que as igrejas protestantes, principalmente a igreja evangélica, a casa publicadora das Assembleias de Deus, né, e outras editoras como a Betel, etc., todas essas Bíblias modernas que você tem aí no mercado brasileiro, infelizmente são Bíblias que foram modificadas, foram adulteradas, tá? Todas elas em si, Scofield, Thompson, Genebra, Pentecostal, da mulher, do adolescente, todas elas passaram pelo crivo da Igreja Apostólica Católica Romana. Nesse texto, por exemplo, que eu quero trazer para você aqui, nessa versão dessa Bíblia, que é uma versão antiga que a gente está passando aqui no canal, ela mostra para você realmente, como vocês estão vendo, como é o mundo dos hebreus. Como que a terra foi formada pelo Criador. Ou seja, essas Bíblias atuais, eles estão se adaptando, estão tirando essas páginas originais. Isso aqui é uma Bíblia bem antiga, tá? É a Bíblia edição Mundo dos Hebreus, é uma Bíblia muito antiga, que nós temos disponível aí para vender para o pessoal, caso você queira um exemplar dessa, tá? E eles estão tirando essa página, principalmente essa parte aqui, no livro de Gênesis, que mostra sobre a questão do mundo dos hebreus, como vocês estão vendo aqui, que mostra a terra, né? O formato realmente da terra, como a Bíblia ensina, que é uma terra plana, as colunas sustentando, o domo celeste, os dois grandes luminares, as estrelas, o firmamento, o terceiro céu, etc. Então aqui, nessa versão antiga, que a gente está passando para o pessoal,
ela tem todas essas imagens, tá? Verídicas que os novos tradutores das Bíblias estão retirando exatamente para se adequar a essa pseudociência enganadora. Por quê? A maioria dessas Bíblias que você tem na sua casa são Bíblias repletas de contradição, cheias de contradição, tá? E essas contradições fazem com que as pessoas se afastem do Criador, pensando que o Criador é mau, é cruel, que ele manda fazer isso, manda dizimar cidades inteiras. Só que nos textos original, isso não existe, pessoal, tá? Então, eu estou mostrando para vocês aqui, é uma Bíblia excelente, tá? Ela tem várias figuras, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, eu estou com uma mão só segurando aqui a câmera, mas ela é totalmente ilustrativa, olha para você ter uma ideia, tá? É uma versão bem antiga, e se você quiser adquirir essa versão da Bíblia dos Hebreus, essa Bíblia, acredito que ela tem mais de 600 anos, olha só que coisa linda. Tá? Então até o papel é mais antigo, né? É bem antigo. E essa Bíblia, ela não tem no mercado. Eles estão tirando essa Bíblia do mercado, né? Quer dizer, as páginas, principalmente isso daqui, ó, que mostra sobre o mundo dos hebreus, explicando, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aqui mostra, né, que o Criador criou um firmamento. Hoje os evangélicos preferem acreditar nessa pseudociência que está aí hoje, né, do que acreditar no que realmente a palavra de Deus ensina, né? Então, ou você fica do lado das Escrituras, ou você fica do lado dessa pseudociência mentirosa. Então, meu amigo, não perca essa oportunidade. Eu tenho aqui alguns exemplares dessa Bíblia antiga, a Bíblia versão Mundo dos Hebreus, e se você quiser adquirir, é só você, não é caro, vai valer a pena, porque daqui a um tempo eles vão modificar todas as Bíblias e você não tem uma Bíblia original, né, com os textos originais. Então, caso você queira adquirir, entre em contato. Vou colocar o número aqui na descrição e a gente passa para você. Não é muito caro, vale a pena você estar adquirindo, tá bom, meus irmãos? Então, caso você queira, entre em contato no 319-9202-3725, tá ok? Um abraço.